O Duque de Wellington, o solteiro mais poderoso e cobiçado de toda a Inglaterra, estava de pé na porta do terraço, observando a cena no jardim da mansão Thornfield com uma expressão de fúria fria. Ele viera sem ser anunciado, uma quebra deliberada de etiqueta, e o que encontrara confirmava seus piores temores. No centro do jardim, uma jovem dama negra, de uma beleza etérea que o fizera prender a respiração, estava sendo repreendida por sua madrasta, a condessa. Eu lhe avisei, Beatriz. A voz da condessa era um silvo venenoso. Sua teimosia terá consequências. O Dr. Blackwell concorda que seu estado é instável. Um período de descanso no campo, longe de qualquer agitação, será o melhor para você. A jovem, Beatriz, olhava para a madrasta, não com medo, mas com uma dignidade silenciosa que partiu o coração do duque. Ele já sabia a verdade. Ele vira os documentos. Sabia que descanso no campo era um eufemismo para um sanatório, uma prisão da qual ela talvez nunca retornasse. Ele vira o testamento do pai dela, a fortuna que ela herdaria em 2 meses, a razão pela qual ela precisava desaparecer. Ele estava prestes a intervir, a revelar seu jogo, quando a meia-irmã mais nova de Beatriz, Cordélia, correu para o jardim. Mãe, por favor, o duque está aqui. Ele viu tudo. A condessa congelou, virando-se lentamente, o rosto uma máscara de horror ao ver o homem mais influente do reino parado ali. A expressão dele como a de um juiz prestes a proferir uma sentença. Mas o que chocou a todos não foi sua raiva, foi o que ele fez a seguir. Ignorando a condessa e sua filha, o duque caminhou diretamente até Beatriz, a jovem negra que o mundo esquecera. Ele parou diante dela e, para o espanto de toda a casa, desceu a um joelho na grama, tomando a mão dela na sua. Lady Beatriz, disse ele, a voz ressoando com uma autoridade inquestionável. Eu vim hoje pedir sua mão em casamento. Como um duque, famoso por sua aversão ao casamento, chegou a este ato de rebelião pública por uma mulher que ele mal conhecia. E que segredos sombrios em uma mansão rural o levaram a arriscar tudo para salvá-la? A resposta começou semanas antes, com um livro de Shakespeare e um vislumbre de uma beleza aprisionada. Inglaterra Vitoriana, 1847. Os jardins da mansão Thornfield floresciam com um vigor excepcional naquela primavera. Em meio às rosas vibrantes, sentava-se Lady Beatrice Ashworth, seu cabelo escuro apanhado elegantemente, uma cópia de Shakespeare em seu colo. Aos 20 anos, Beatriz, uma mulher negra de uma beleza delicada que os criados sussurravam ser etérea, acostumara-se à solidão. Beatriz, o que está fazendo aqui fora? A voz aguda cortou a tranquilidade. A condessa Viola Ashworth, sua madrasta, aproximou-se. Aos 37, a viúva mantinha sua aparência marcante com atenção rigorosa. Madrasta, eu estava apenas lendo. Suas supostas dores de cabeça. Que conveniente que se sinta bem o suficiente para se sentar do lado de fora, precisamente quando esperamos visitas. Visitas? Claro que não estava ciente. Lord Huntington e seu filho estão vindo. Cordélia se juntará a nós. Você permanecerá em seus aposentos, como de costume. Diremos que está indisposta. Beatriz ouvira essas palavras tantas vezes que perderam o ferrão. Após a morte de seu pai, 3 anos antes, sua madrasta a removera sistematicamente da sociedade. Convites desapareciam, vestidos eram arruinados, e rumores da constituição delicada de Beatriz se espalharam. Como desejar, madrasta? E Beatriz, tranque sua porta. Não queremos que assuste nossos convidados. Dentro da mansão, Cordélia Ashworth, de 18 anos, suspirou. Mãe está mandando Beatriz embora de novo? Receio que sim, senhorita Cordélia, respondeu a aia. É terrivelmente injusto. Beatriz é a alma mais gentil. Sua mãe está focada em garantir seu futuro, senhorita. Desfilando-me, enquanto mantém minha irmã trancada. Mais tarde, enquanto Cordélia se juntava à mãe, uma carruagem inesperada chegou. O mordomo, surpreso, anunciou. Vossa Senhoria, o Duque de Wellington, Arthur Wellesley, chegou e solicita uma audiência. Viola quase derrubou sua xícara de chá. O Duque? Aqui? Agora? Ela rapidamente se recompôs. Mostre sua graça para dentro imediatamente. O Duque de Wellington, aos 32 anos, era indiscutivelmente o solteiro mais elegível da Inglaterra. Alto e imponente, com cabelo negro e olhos cinzentos penetrantes, ele era notavelmente seletivo em seus compromissos sociais. Condessa Ashworth, Senhorita Ashworth,
Peço desculpas pela visita inesperada. Vossa Graça, que surpresa deliciosa. Por favor, junte-se a nós. Eu estava de passagem e pensei em prestar minhas homenagens. Entendo que a mansão Thornfield tem jardins excepcionais. São o orgulho de Thornfield. Talvez Cordélia possa lhe mostrar. Cordélia, no entanto, observara o Duque. Notara como seu olhar se desviara para a janela com vista para o Jardim Leste, onde Beatriz voltara ao seu lugar de leitura. Mãe, a senhora não disse que o Jardim Leste estava sendo replantado? Talvez devêssemos mostrar à sua graça o Jardim de Rosas. Viola olhou para a janela, o rosto empalidecendo ao ver Beatriz. Antes que pudesse redirecionar, o Duque falou. Quem é aquela jovem dama no jardim? Não creio que fomos apresentados. O silêncio foi ensurdecedor. Essa é minha irmã, Vossa Graça, Lady Beatriz Ashworth, disse Cordélia. Meia-irmã, corrigiu Viola rapidamente. Ela raramente é vista devido à sua saúde delicada. Ela parece estar apreciando Shakespeare, dificilmente a atividade de uma inválida. Oh, ela tem dias bons e ruins. Então insisto em conhecê-la enquanto ela se sente bem. Seria negligente de minha parte não conhecer todos os membros da família Ashworth. E com essas palavras, as barreiras que Viola construíra em torno de Beatriz começaram a ruir. O Duque de Wellington atravessou o gramado com um propósito que deixou uma Condessa Viola perplexa e uma Cordélia divertida em seu rastro. Anos navegando em águas diplomáticas traiçoeiras haviam aguçado seus instintos para o engano, e algo no comportamento da Condessa havia ativado esses sentidos. Beatriz permaneceu inconsciente de sua aproximação, completamente absorta em sua leitura. Uma brisa suave carregava o perfume das rosas e perturbava uma mecha de seu cabelo escuro, que ela distraidamente colocou atrás da orelha. Foi esse gesto natural e desprotegido que chamou a atenção do Duque, tão diferente dos movimentos calculados das damas da sociedade. Os sonetos de Shakespeare, comentou ele, parando a uma distância respeitosa. Uma excelente escolha para uma tarde de primavera. Sobressaltada, Beatriz ergueu os olhos, que se arregalaram. Ela rapidamente se levantou, quase derrubando o livro. Vossa Graça. Ela fez uma reverência profunda, reconhecendo-o instantaneamente. Perdoe-me, não sabia que tínhamos visitas. Algo em seu pedido de desculpas, a surpresa genuína em vez da modéstia fingida, o intrigou ainda mais. A falha é inteiramente minha, Lady Beatriz. Cheguei sem avisar. Arthur Wellesley, Duque de Wellington, a seu dispor. É uma honra, Vossa Graça, embora eu tema não estar vestida apropriadamente. Beatriz olhou para seu simples vestido de dia. Pelo contrário, acho sua aparência perfeitamente adequada para apreciar a literatura em seu próprio jardim. Seus olhos continham um brilho de divertimento. Posso perguntar qual soneto capturou sua atenção? Beatriz hesitou apenas brevemente. Soneto 116, Vossa Graça. De almas sinceras a união sincera, nada há que impeça. Amor não é amor, se quando encontra obstáculos se altera. Ele continuou o verso, sua voz profunda dando às palavras nova dimensão. A surpresa dela com o conhecimento dele era evidente, e ele sorriu. Educação de Cambridge. Algumas coisas permanecem. Dificilmente acho Shakespeare tedioso, Vossa Graça. Nem eu. Foram as interpretações monótonas do professor que testaram a resistência. Ele gesticulou para o banco de pedra. Posso me juntar a você? Dentro da mansão, Viola observava pela janela com horror crescente. Isso não pode estar acontecendo. 3 anos de planejamento cuidadoso desfeitos em instantes. Mãe, a senhora parece doente, observou Cordélia com falsa preocupação. Ou como posso sentar quando sua meia-irmã está lá fora monopolizando a atenção do Duque naquele vestido simples? Devemos interrompê-los. Interromper o Duque de Wellington? Isso dificilmente seria apropriado, mãe. Além disso, Beatriz parece bastante encantadora em sua simplicidade, não acha? Viola lançou um olhar desconfiado à filha. Você nunca demonstrou tanto entusiasmo pelas perspectivas sociais de sua irmã. Talvez eu tenha me cansado de vê-la escondida. Papai nunca teria permitido. A menção ao falecido marido silenciou Viola temporariamente. O conde Ashworth adorava ambas as filhas igualmente. No jardim, Beatriz se viu na conversa mais estimulante que tivera em anos. O Duque não era apenas conhecedor de literatura, mas possuía um humor seco que frequentemente arrancava risadas genuínas dela. Lady Beatriz. Perdoe minha franqueza, mas devo confessar minha surpresa. Participei de inúmeras temporadas e não consigo me lembrar de tê-la conhecido.
Uma sombra cruzou suas feições. Não participei das temporadas recentes. Minha saúde tem sido um tanto imprevisível. De fato, a senhorita parece notavelmente bem no momento. Seus olhos cinzentos a estudaram. Dias bons e ruins, como diz minha madrasta, respondeu Beatriz. Entendo. O tom do Duque sugeria que ele via muito mais. Mas seus dias bons coincidem precisamente com a ausência de convites sociais, presumo. Beatriz desviou o olhar. O Duque sentiu seu desconforto. Perdoe-me. Desenvolvi o hábito de falar o que penso. Não há nada a perdoar. A franqueza pode ser revigorante. A conversa deles foi interrompida por um criado, anunciando que o chá seria servido no terraço. O Duque ofereceu o braço a Beatriz. Ao caminharem, Arthur baixou a voz. A Lady Beatriz, permitiria que eu a visitasse apropriadamente amanhã? Encontro-me com negócios na área que podem atrasar minha viagem. O coração de Beatriz palpitou. Seria adorável, Vossa Graça, embora eu suspeite que minha madrasta possa ter outros planos. Excelente. Então farei questão de mencioná-lo na frente da condessa. Afinal, como ela poderia se opor? O que se seguiu foi uma aula de manobra social. Ao chegar ao terraço, o Duque proclamou em voz alta seu deleite ao descobrir o excelente gosto literário de Lady Beatriz e anunciou sua intenção de visitá-la novamente na tarde seguinte. A expressão de Viola passou por choque, desânimo e, finalmente, prazer forçado. Que atencioso, Vossa Graça. Embora eu tema que a saúde de Beatriz seja imprevisível, insisto, Condessa, Lady Beatriz me impressionou. Seria um prazer fomentar tais buscas intelectuais. Quando o Duque finalmente se despediu, a atmosfera em Thornfield Manor tornou-se glacial. O que você disse a ele? Exigiu Viola. Que esquema você inventou? Nenhum, madrasta. Sua Graça se aproximou de mim no jardim. Você deveria ter permanecido em seus aposentos. Eu precisava de ar fresco. O médico disse. Não me importo com o que o médico disse. Você se colocou deliberadamente no caminho do Duque. Mãe, interveio Cordélia. Beatriz não poderia saber. Fique fora disso. Trabalhei demais para ver tudo arruinado. Arruinado? Certamente ter o Duque de Wellington visitando nossa família traz honra. Você não sabe nada. Amanhã, você desenvolverá uma forte dor de cabeça. Está entendido? Sim, madrasta. Mais tarde naquela noite, uma visita inesperada chegou aos aposentos de Beatriz. Cordélia entrou, fechando a porta. Beatriz, vim com uma confissão e uma proposta. Fui uma péssima irmã, permitindo que a mamãe a tratasse tão mal. Você sempre foi gentil. Gentil, talvez, mas não corajosa. Isso muda agora. Amanhã você se encontrará com o Duque. Mas como? Ela já me ordenou fingir doença. Um sorriso malicioso se espalhou pelo rosto de Cordélia. Deixe isso comigo. Mamãe marcou um encontro com o vigário na vila amanhã à tarde. Ela ficará fora por pelo menos 2 horas. Ela terá os criados me vigiando. A maioria deles é mais leal à memória do papai e a você. Eles convenientemente esquecem de relatar suas excursões ao jardim. Mesmo que eu me encontre com o Duque, o que muda? Uma tarde não muda nada. Talvez, ou talvez não. O Duque parecia genuinamente encantado com você. Em todas as temporadas, nunca ouvi demonstrar tanto interesse. Nós apenas discutimos livros. E ainda assim ele está voltando. Prometa-me que vai pelo menos tentar, pelo papai. Após um longo momento, Beatriz assentiu. Tudo bem. Pelo papai. O que nenhuma das irmãs sabia era que, em sua carruagem, o Duque de Wellington escrevia uma carta ao seu amigo mais confiável, solicitando uma investigação imediata e completa sobre o testamento do falecido conde de Ashworth e o estado financeiro atual da mansão Thornfield. Algo sobre as manobras desesperadas da condessa despertara suas suspeitas, e Arthur Wellesley nunca fora um homem de ignorar seus instintos. O palco estava montado para um confronto que abalaria as fundações da mansão Thornfield. A manhã seguinte amanheceu clara. Beatriz acordou cedo, a mente oscilando entre a esperança e o receio. Bom dia, minha senhora. A criada, Elara, a cumprimentou com um sorriso cúmplice. A senhorita Cordélia pediu-me para ajudá-la a se preparar para seu visitante. Ela lhe contou? De fato. E devo dizer, já era hora de alguém enfrentar a condessa. Elara abriu o guarda-roupa. Tomei a liberdade de passar seu vestido de seda azul, aquele que pertenceu à sua mãe. Elara, você não devia. Eu certamente o fiz, com a ajuda da senhora. Bennet na lavanderia. A condessa pode governar nos andares de cima, mas nos de baixo.
A memória de seu pai e seu coração gentil comandam muito mais lealdade. Sua mãe usou este vestido na noite em que dançou pela primeira vez com seu pai. Parece apropriado. Lágrimas brotaram nos olhos de Beatriz. Não fazia ideia. Nós a vimos murchar como uma flor sem sol. Enquanto isso, Cordélia executava sua parte do plano, inventando uma série de descobertas, preocupantes no salão de visitas azul que consumiram as horas da manhã de sua mãe em replanejamento. Ao meio-dia, Viola estava finalmente satisfeita. Agora, devo me trocar para meu encontro com o vigário. Quando o Duque chegar, dê minhas desculpas. Diga a sua graça que o entreterá até meu retorno. E a doença de Beatriz? Já instruí o mordomo a informar que ela está indisposta. Ele logo esquecerá essa fantasia passageira. Uma vez que Viola partiu, a mansão Thornfield pareceu exalar coletivamente. Em seus aposentos, Beatriz mal reconhecia seu reflexo. Elara arrumara seu cabelo escuro em um estilo elegante, prendendo-o com os pentes de pérola de sua mãe. O vestido de seda azul a transformara da sombra que se tornara na dama que nascera para ser. "Pronta?" perguntou Cordélia. "Tão pronta quanto jamais estarei. O mordomo sabe que deve mostrar o Duque ao terraço do jardim. Vá, seu Duque a aguarda. Ele dificilmente é meu Duque." O Duque chegou pontualmente, trazendo vários volumes encadernados em couro. Ficou surpreso ao ser informado de que tanto a Condessa quanto Lady Beatriz não estavam disponíveis. Que infeliz. E a senhorita Cordélia? A senhorita Cordélia sugere que talvez Vossa Graça aprecie um refresco no terraço do jardim. O terraço do jardim seria muito agradável, concordou o Duque. Ele estava sentado há apenas alguns minutos quando ouviu passos. Arthur se levantou, esperando ver Cordélia, mas ficou momentaneamente sem palavras com a visão diante dele. Beatriz Ashworth, longe de estar acamada, estava na porta do terraço, transformada. Lady Beatriz. Fui informado de que estava doente. Um mal-entendido, Vossa Graça. Encontro-me com excelente saúde. Milagroso. Devemos atribuir sua recuperação à intervenção divina ou à ausência temporária da Condessa. Para seu deleite, ela riu. O senhor é notavelmente direto. Arthur, ao conspirar contra madrastas autoritárias, acredito que os primeiros nomes são mais apropriados. Ela hesitou apenas brevemente. Beatriz, então. Embora eu não tenha certeza se conspirar seja a palavra certa. Não? Como chamaria este delicioso subterfúgio? Uma rebelião temporária, orquestrada em grande parte por minha irmã. Devo confessar que a senhorita Cordélia subiu consideravelmente em minha estima. Trouxe os livros que prometi. Ele indicou os volumes. Primeiras edições de Byron, Keats e o Frankenstein da senhora Shelley. Pelo contrário, respondeu Beatriz. Acho a exploração da senhora Shelley fascinante. Uma dama que aprecia tanto Shakespeare quanto a literatura gótica. A senhorita se torna mais intrigante a cada momento. A conversa deles fluiu sem esforço. Arthur se viu cada vez mais cativado, não apenas pela beleza dela, mas por sua mente. A senhorita deve me achar terrivelmente provinciana. Tive poucas oportunidades de testar minhas ideias. Provinciana? Muito pelo contrário. Sabe o que encontro na maioria das reuniões de Londres, Beatriz? Opiniões cuidadosamente ensaiadas. Seus pensamentos são seus. Isso os torna infinitamente mais valiosos. A conversa deles poderia ter continuado indefinidamente se Cordélia não tivesse aparecido. Beatriz, a carruagem da mamãe foi avistada. Ela estará aqui em 15 minutos. A senhorita me perdoe pela interrupção. Arthur se levantou. Nenhum perdão é necessário. Aprecio sua vigilância. Ele se virou para Beatriz. Acredito que nossa rebelião temporária deve terminar. Sim, devo retornar aos meus aposentos. Algo em sua resignação despertou um instinto protetor no Duque. Isto não pode continuar indefinidamente, Beatriz. Tem sido minha realidade por 3 anos. Vossa Graça. Será? Ele pegou a mão dela. E se eu lhe dissesse que não tenho intenção de permitir que desapareça novamente? Que me encontro inexplicavelmente determinado a vê-la devidamente apresentada à sociedade? 12 minutos, Beatriz. Vá, disse Arthur, soltando a mão dela. Mas não, este não é o fim. Voltarei a visitar amanhã, e a Condessa me receberá, e a senhorita estará presente. Enquanto Beatriz se apressava, o Duque se virou para Cordélia. Senhorita Cordélia, acredito que devemos ter uma conversa. Há mais acontecendo aqui do que o ciúme de uma madrasta, não é? Vossa Graça, eu tenho recursos e influência, mas preciso entender o que realmente estamos enfrentando. Após um momento,
Cordélia assentiu. Muito bem, mas não aqui. A carruagem de minha mãe está na frente. Sugira um curto passeio. Podemos falar livremente lá. Na hora em que a Condessa Viola retornou, a carruagem do Duque estava voltando de sua breve excursão. Vossa Graça, que gentileza sua entreter Cordélia. Pelo contrário, Condessa, a senhorita Cordélia foi uma companhia muito esclarecedora. De fato, nossa conversa me convenceu a estender minha estadia. Acho Thornfield fascinante. Que maravilhoso. Deve se juntar a nós para o jantar amanhã. Ficarei encantado e insisto que Lady Beatriz se junte a nós. Verei se a saúde dela permite. Tenho toda a confiança de que permitirá a Condessa. De fato, consideraria um favor pessoal se a senhora garantisse que ela esteja bem o suficiente. O desafio era inconfundível. Claro, Vossa Graça, o bem-estar de Beatriz sempre foi minha principal preocupação. Foi mesmo? Que louvável. Então estamos alinhados. Após a partida do Duque, Viola convocou a filha. O que você disse a ele? A história de Thornfield, os marcos locais. Ele parecia interessado na linhagem da família do papai. O rosto de Viola empalideceu. A linhagem dele? Nada em comum. Mãe, por que está tão preocupada? O Duque não estende suas visitas por conversas educadas. Ele está nos investigando. Sinto isso. Amanhã você ocupará boa atenção dele. Use seu melhor vestido. E Beatriz? Ela desenvolverá uma febre à tarde. A senhora iria tão longe a ponto de chamar o Dr. Blackwell para mentir? O doutor? Blackwell sabe de que lado seu pão é amanteigado. O que Viola não sabia era que, naquele momento, o Duque de Wellington recebia um mensageiro de Londres. Os documentos que o homem entregou, cópias do testamento do falecido conde, registros financeiros de Thornfield, eram as peças finais do quebra-cabeça. O testamento era explícito. Thornfield Manor e metade da renda da propriedade passariam diretamente para Lady Beatriz em seu 21º aniversário, uma data a menos de 2 meses. Então esse é o jogo, murmurou Arthur. Nunca foi apenas sobre ciúmes, era sobre dinheiro e poder. Ao manter Beatriz isolada, Viola mantinha o controle. Se ela pudesse garantir um casamento para Cordélia antes do aniversário de Beatriz, sua posição estaria segura. Era inteligente, calculado e desprezível. Em Thornfield, Beatriz estava sendo preparada para outra doença. O Dr. Blackwell chegara tarde, parecendo desconfortável. E não posso simplesmente declarar a moça doente sem examiná-la, né, Condessa? Não me fale de ética. O senhor foi bem compensado. A situação mudou. O Duque de Wellington está envolvido. Ele não suspeita de nada. Uma vez que ele retorne a Londres, tudo continuará como antes. E se ele não retornar? Então aceleramos nossos planos. Recebi correspondência de Lord Harrington expressando interesse em Cordélia. E Lady Beatriz? O que acontece quando ela atingir a maioridade e herdar? A essa altura, não importará. Cordélia estará segura. Quanto a Beatriz, existem sanatórios que oferecem cuidados excelentes para jovens de constituição delicada, para a vida, se necessário. O rosto do Dr. Blackwell empalideceu. Condessa, certamente a senhora não... Eu faria o que fosse necessário. Agora, o senhor fornecerá o atestado médico que exijo, ou devo encontrar outro médico? Após um longo momento, o doutor Blackwell assentiu. Muito bem, Condessa, uma última vez. Nenhum deles percebeu a porta entreaberta, nem a aia de olhos arregalados. Elara, que ouvira tudo. Elara recuou silenciosamente, o coração batendo forte. Em seus aposentos, Beatriz guardava os pentes de pérola de sua mãe. Os eventos do dia despertaram sentimentos que ela há muito suprimira. Uma batida suave a interrompeu. Elara entrou, o rosto pálido. Minha senhora, acabei de ouvir algo terrível. A Condessa, ela pretende declará-la doente novamente. Mas não é só isso. Enquanto Elara relatava a conversa, a expressão de Beatriz passou de incredulidade para horror. Um sanatório? Ecoou ela. Ela iria tão longe? Há mais. O testamento de seu pai. A senhora herdará Thornfield. Beatriz afundou na cadeira, as memórias se realinhando. As garantias de seu pai, a hostilidade de Viola. O que devo fazer? Sussurrou ela. A senhorita deve contar ao Duque. Ele tem o poder de protegê-la. Mal o conheço. Por que ele se envolveria? Com licença, minha senhora, mas eu vi como ele a olha. Se a senhorita não lhe contar, então eu contarei. Prometi a seu pai em seu leito de morte que cuidaria de você. Não, decidiu Beatriz.
Eu mesma falarei com ele, mas precisarei de sua ajuda e de Cordélia. Do outro lado do corredor, Cordélia também passava por uma crise de consciência. As informações que compartilhara com o Duque pareciam insuficientes. O som da voz de sua mãe a fez pegar uma pena e começar a compor um bilhete. Quando Viola entrou, a carta estava selada e escondida. Cordélia, querida, devemos discutir sua abordagem ao Duque. Sim, mãe, seu vestido de seda azul e Beatriz. Ela desenvolverá uma febre. O Duque não pode argumentar com a necessidade médica. Após a partida de sua mãe, Cordélia recuperou o bilhete. Sara, preciso que isto seja entregue na pousada Rosa e Coroa imediatamente. Apenas nas mãos do Duque de Wellington. A aia arregalou os olhos. Senhorita, se sua mãe descobrir, ela não vai. Use o garoto da cozinha, Jaime. Diga-lhe que há uma coroa para ele. Enquanto o bilhete seguia, as peças de um complexo jogo de xadrez eram posicionadas. Pela manhã, o jogo começaria para valer, com o futuro de Beatriz na balança. A primeira luz pálida do amanhecer mal tocara o horizonte quando Elara entrou nos aposentos de Beatriz, o rosto tenso. Minha senhora, precisamos ir agora. A condessa ordenou que a carruagem fosse preparada para as 6. Eles pretendem removê-la para um asilo em Northumberland hoje. Beatriz se levantou, já vestida. Jaime levou a valise? Sim, e a carruagem do Duque aguarda no portão leste. Mas precisamos nos apressar. Elas se moveram silenciosamente pelos corredores. Perto da porta lateral, Elara puxou Beatriz para uma alcova. A voz do Dr. Blackwell flutuou pelo corredor. Tem certeza de que o sedativo a manterá complacente? Sim, condessa. Ela ficará confusa e dócil. O médico parece cansado. Derrotado. O coche estará pronto em 1 hora. Prepare a poção. Os passos deles se afastaram. Eles descobrirão que eu fui embora em minutos. Sussurrou Beatriz. Mas então não temos mais tempo a perder. Elas saíram para os jardins, mantendo-se nas sombras. No portão leste, a carruagem do Duque aguardava. Jaime, o garoto da cozinha, estava ao lado. Minha senhora, eu estava com medo. Obrigada, Jaime. Beatriz lhe deu o dedal de prata de sua mãe. Por sua coragem. Elara ajudou Beatriz a entrar. Minha senhora, devo retornar, substituir seus travesseiros. Pode comprar alguns minutos. É muito perigoso. Então terei a satisfação de dizer à condessa o que penso. Vá, o Duque a espera na estalagem. A carruagem partiu. Na estalagem, Arthur esperava, andando de um lado para o outro. Quando o transporte de Beatriz chegou, ele mesmo abriu a porta. Graças a Deus. Quando a senhorita não chegou, temi o pior. Descobrimos que eles planejavam me remover esta manhã. Então não perderemos tempo. Ele a ajudou a entrar em sua própria carruagem. A casa de minha tia em Londres está preparada. A senhorita estará segura lá. Enquanto a carruagem avançava, Beatriz foi dominada pela enormidade do que fizera. Arthur, percebendo sua angústia, falou gentilmente. Segundo as intenções, Lady Beatriz? Não, mas confesso me sentir à deriva. 3 dias atrás, meu mundo era pequeno, mas conhecido. Agora, tudo é incerto. Exceto por uma coisa, a senhorita não está mais sozinha nesta luta. A simples declaração afirmou. Obrigada. Eles viajaram em silêncio por algum tempo. Ela acordou com um sobressalto quando pararam para trocar os cavalos. Fizemos um excelente tempo. Nenhum sinal de perseguição. Cordélia a manterá ocupada. Ela planeja enviar cartas aos velhos amigos do papai. Sua irmã demonstrou notável coragem. Admito que a julguei mal. Cordélia sempre foi gentil. Talvez não corajosa o suficiente para desafiar abertamente a condessa até agora. Assim que chegarmos a Londres, meus advogados entrarão com uma petição. Dada a evidência, estou confiante de que a petição terá sucesso. E até meu aniversário. Precisarei de um novo guardião. Minha tia, Lady Catherine Spencer, concordou em servir. Ninguém ousaria questionar sua aptidão. O senhor pensou em tudo. Não em tudo. Há outro assunto. Sua reputação. Embora sua fuga fosse necessária, a sociedade não verá com bons olhos uma jovem solteira viajando sozinha com um solteiro. Não havia considerado isso. Pelo contrário, como filha do conde de Ashworth, sua posição na sociedade deveria ser garantida. Não serei o instrumento de sua destruição. O que o senhor sugere? Arthur respirou fundo. Lady Beatriz Ashworth. Estou pedindo sua permissão para lhe fazer a corte.
com o entendimento de que um noivado formal protegeria sua reputação, ao mesmo tempo que a colocaria permanentemente fora do alcance de sua madrasta. Beatriz o encarou, sem palavras. Arthur, o senhor não pode estar falando sério. Nos conhecemos há menos de uma semana e, no entanto, nesse tempo, aprendi mais sobre seu caráter do que sobre mulheres que conheço há anos. Sua inteligência, sua graça, sua lealdade. O senhor está oferecendo casamento para me proteger. Não, estou oferecendo cortejo, a chance de nos conhecermos. O noivado seria uma promessa. Se, após um período, a senhorita descobrir que seus sentimentos não se alinham com os meus, eu a liberaria. E seus sentimentos? O olhar de Arthur nunca vacilou. Acredito que estou me apaixonando por você, Beatriz Ashworth. Não por sua fortuna, mas por você. Não posso prometer que o amor florescerá, mas posso prometer valorizá-la e respeitá-la sempre, seja como marido ou amigo. A sinceridade era inconfundível. Eu ficaria honrada em receber sua corte. E acredito que meus sentimentos podem estar se desenvolvendo em uma direção semelhante. O sorriso que transformou o rosto de Arthur foi como o nascer do sol.